Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos longe, hein? Nós vamos longe. Hoje o Surra de Lúpulo aterriza seus microfones e toda a sua curiosidade na Finlândia. Leandro, o que você lembra quando a gente fala assim, Finlândia? O que vem na tua cabeça? Cara, eu tenho duas coisas na cabeça só. Uma eu vou entregar quando eu me apresentar, né? Quando eu der as boas-vindas. Tá bom. Mas a outra é frio, gente. Eu só penso em frio. Frio. Esquimó, vikings, iglu e frio. Não que tudo esteja acontecendo ao mesmo tempo agora. Entendi. Então é só isso que você pensa, quando você pensa em Finlândia, é isso. É. Eu penso em frio também, porque eu acho que é uma marretada na cabeça do ser humano, né? Eu também penso em aurora boreal. Olha, bonito. Eu guardo isso pra Islândia. Ah, bonito. E também eu li em algum lugar que é um país com alto grau de felicidade. É verdade. Reza a lenda que as pessoas são muito felizes na Finlândia. Olha só que coisa legal, né? Curiosidade bacana. Então, fiquei feliz com isso também. Já fiquei feliz, ó. A Finlândia já me deixou feliz. Veja só. Bom, hoje nós vamos conhecer um pouco mais da cena cervejeira desse país com Bruno Stella. Porra, o cara já tem cerveja no nome ali de cara. Que é brasileiro, professor de ciências aplicadas e cervejeiro na Box Corner, na Finlândia. O cara saiu do Brasil pra fazer cerveja lá, meus amigos. Vambora! Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Iris Pay, Cervejaria Ussá, Passaporte Cervejeiro, Prússia Beer, Viveiro Vandenbergen, The Beer Agency. Agora sim, Bruno, dá um alô pra galera conhecer a sua voz. E aí, pô, que legal tá aqui. Meu nome é Bruno Stella. Eu sou cervejeiro na Finlândia e professor de cerveja aqui também na Finlândia. Olha só. Então, pois é, como as coisas não estavam dando tão certo para mim no Brasil, tive uma oportunidade para cá e vim e consegui estabelecer uma carreira cervejeira aqui no país. A coisa mais importante que vocês esqueceram é o país do Papai Noel, de onde ele veio oficialmente. Olha só! Rapaz, se eu tivesse lembrado disso, eu tinha mudado até a minha apresentação. Caraca! Santa Claus é daí, Jesus! Santa Claus, a tal da Lapônia, é daqui. Lapônia! Caraca, aí, tá aí. Cultura. Bruno já chegou entregando cultura, então seja muito bem-vindo, Bruno. Ho, seja muito bem-vindo. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Matt Damon abandonado no frio, porque afinal de contas, Matt Damon tem origem finlandesa e, cara, nada é mais comum no cinema do que abandonar o Matt Damon para ele ser resgatado. Ele já ficou resgatado em Marte, ele já ficou resgatado lá na Segunda Guerra Mundial, ele ficou resgatado, ele teve que ser resgatado em tudo quanto é lugar, cara. Então agora vamos salvar o Matt Damon no frio. Vem cá, Bruno. A gente aqui na Terra, em que no frio dá 20 graus, e é um frio muito grande, mas hoje tá por volta de uns 30, mole. Uhum. Eu queria saber de você. Você bebe cerveja? Porque a gente bate um papo bebendo cerveja. Além de fazer cerveja, você consegue beber? O que você vai beber hoje com a gente aí? Olha, pessoal, como aqui já é meia-noite... Ah, verdade! E eu tive um dia comprido hoje... Eu tô tomando cerveja sim, mas eu tô tomando uma Coffee Porter. Aí, caralho! Eu achei que ele fosse falar que não, mas tô tomando uma Coffee Porter pra ficar acordado. A desculpa é essa. Exatamente. Não, e maravilhoso que é, assim, outra pegada de cerveja mesmo, né? Já vai logo pra Coffee Porter. Total. Porra! Vocês vão ver a minha. Total, outra pegada. E você, Lud? Bom, eu vou fazer uma maracutaia aqui pra ver se pega o negócio do... abrindo a minha latinha. Uma maracutaia, hein? Vamos ver. Pegou. Opa. Você trocou o microfone. Claro que eu troquei o microfone! Malandramente. Mas pegou. Pegou. Porra, que lindo. Então, eu tô aqui com a Radler sabor limão da Opa Beer. Bebi ontem. Aí, viu? Então, gente, pensa só, que coisa maravilhosa. Você tá aí num frio dos candango, se bem que não, cara, agora tá verão aí. Que verão.
tá tão ruim, não. Então, e aqui tá calor como sempre, então tô aqui com a Opa Beer, o meu Radler de limão. E você? Tu tá muito mais pra Papai Noel do que pra Matt Damon abandonado no frio. Vamos combinar? Eu tenho que tirar essa barba, a barba tá ficando branca. Cadê teu tanquinho? Tu tá muito mais pra Santa Claus. E você? Santa Claus abandonado no frio, tá bebendo o quê? Eu tô bebendo uma Captain Brew, a distorção conjuntiva, uma Double Juice IPA, que eu espero encontrar um refrescor, uma parada pra... Um refrescor. Palavra nova. Eu espero que funcione como eu desejo, né? Mas vamos ver, vamos ver. É. Serve aí que eu quero ver, pô. Não, já abri, não ouviu, não? Fica a sua resposta. Não deu clique? Pouquinho. Ah, tá. Então tá. Trocamos de lugar. O Surra de Lúpulo precisa do seu apoio para seguir de pé. Como? Simples. Entre no site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Quem nos apoia participa do nosso grupo dos mecenas do WhatsApp, sorteios e toda semana tem conteúdo extra e exclusivo para os apoiadores. O apoio mensal é um compromisso muito sério para você? Sem problema. Compre uma das nossas camisetas na loja do Surra de Lúpulo. Vista o que você escuta, acesse loja.surradelupulo.com.br e compre a sua. Enviamos para todo o Brasil. Não tá podendo ajudar com grana e não quer comprar uma camiseta? E espalhe a palavra do Surra de Lúpulo mandando o link desse episódio para um amigo que goste de cerveja, que goste da Finlândia, que goste de frio, de Papai Noel e do Matt Damon. Ou compartilhe nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming e a sua avaliação pode levar a gente mais longe. 5 estrelinhas no Spotify. Ou o combo do amor, 5 estrelas mais comentário na Apple Podcast são essenciais para as plataformas entenderem que nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Bom, vamos começar logo, Bruno. E aí você já, na sua apresentação, quando você deu o alô, você já começou a falar um pouco sobre como você foi parar por aí, né? Mas entra um pouquinho mais em detalhes. Você falou que aqui você estava com algumas dificuldades e tal, e aí você foi para aí, e aí você se encontrou e você abraçou a felicidade. Pois é. É isso. Exatamente. Bom, a história foi o seguinte, eu acho que como um monte de outros cervejeiros brasileiros, lá pelo volta de 2013, após 2010, começou a se profissionalizar no mercado cervejeiro caseiro. Você vai investindo uma grana nesses cursos de como fazer cerveja em casa, técnico cervejeiro disso, sommelier daquilo. E aí aquilo nunca virou uma profissão no primeiro momento, né? Sim. Mas a semente estava plantada, né? Então eu fui estudar no ICB, fiz o técnico cervejeiro, depois fiz o sommelier de cerveja lá na Academia Barbante, na época, que era a parceria com a Damens. E aí só em 2017 eu tive coragem de começar a realmente trabalhar no mercado cervejeiro, mas não diretamente com cerveja. Eu abri um food truck na época que chamava La Crápula. E aí, qual que era a ideia? Era misturar cerveja com comida, já que não tinha grana para fazer. Abrir uma cervejaria, não tinha coragem de ir pro sistema cigano. Eu me associei com a minha sócia na época, Nayara, que era um chefe de cozinha, e a gente criou a La Crápula, que era um food truck usando... Adorei o nome. Bom, né? Muito bom. Bom, na época a gente tinha aquela coisa humilde, na verdade a gente começou como uma barraca, não era nem um food truck. Então era bem crápula mesmo no começo, né? E aí a ideia era misturar um pouco da cerveja em si, incorporar a cerveja, os ingredientes cervejeiros no food truck. E aí, na minha cabeça, eu achava que iria ser um sucesso danado, porque a gente ia parar o truck em cervejaria, em tap room, em evento cervejeiro, e todo mundo ia... Que legal, era inovador, né? Pelo menos a gente fazia o nosso próprio vinagre de cerveja, fazia pão com farinhas de malte antes de virar cerveja, então a farinha crua, né? Para adicionar sabor ali no pão, e fazia... maionese com lúpulo, era todo aquilo girava em torno de comer cerveja. E aí, aquilo, em 2017 a gente abriu, foi dando certo no começo, mas a gente caiu naquela velha
verdade, né? O mercado cervejeiro Beer Geek, ele é pequenininho, né? Então, no final do dia, a gente queria fazer uma coisa inovadora e o pessoal queria batata frita e me perguntava se não tinha um pão normal. Você não tem um lanche normal, né? Um lanche normal, né? Dá pra ser menos criativo? Pô, cara, né? E a gente começou a patinar naquilo, né? Porque na nossa cabeça a gente achava que o mercado cervejeiro ia abraçar a gente ia conseguir fazer um monte de parceria, e no final do dia eu ganhei mais xingo do que realmente o negócio foi pra frente, né? Como você não tem ketchup? Não, porque a gente tá tentando fazer uma parada diferente. Pô, a gente tinha um molho lá, mas o molho é com cerveja, entendeu? E aí a coisa não deu muito certo. E aí, uma vez empreendedor, uma vez trabalhando com cerveja, aquilo não sai de ti. Sim. E aí, até depois que a empresa não deu muito certo, que foi já no comecinho da pandemia, a semente estava plantada dentro de mim e eu tinha um relacionamento amoroso remoto com uma finlandesa. E aí... Porra, mas olha só, vai namorar longe assim, cara. Pois é. Porra, com talento. A gente começa a desvendar os segredos da ida de Bruno para a Finlândia. Pois é. Pra falar a verdade pra você, estava de graça pra você mudar sua localização no Tinder durante a pandemia. Lembrei disso. E eu falando, pô, qual país eu quero visitar? Aí eu me coloquei em Helsinki. Falei, vamos ver o que acontece, né? Pandemia, todo mundo entediado, né? E aí foi, né? Um relacionamento à distância. E aí, quando acabou a pandemia, eu decidi visitar. Falei, vou visitar, vamos ver como é que vai ser. Se der tudo certo, eu fico. E aí, chegando na Finlândia, eu me apaixonei. Então, quer dizer, a mulher que eu estava esperando era ainda melhor do que eu esperava. O país me recebeu super bem. Maneiro. Aí comecei a pensar como é que eu vou arrumar emprego, né? Ou eu volto para minha antiga área, que era o TI, ou eu volto para a área cervejeira, que está no meu coração, né? E aí, alguns currículos, a coisa de, 3 meses, eu já tinha um emprego como cervejeiro na Finlândia, no interior. Olha só. E você não falava o idioma daí, que é o finlandês ou é um outro nome? É finlandês e eu continuo não falando. Esse que é o mais impressionante. Você lida no dia a dia em inglês? 100% inglês. Entendi. É claro que a experiência era limitada se você não fala o idioma local, mas aqui quase todo mundo fala inglês. É difícil você encontrar alguém que não fale. Entendi. Caralho, cara, que história, gente. Não, mas peraí, vamos fazer um devagarzinho que eu de vez em quando eu preciso de um recap. Tu tava de boa na Lagoa, eu nunca usei o Tinder na minha vida. Graças a Deus, há 10 anos, quando eu conheci minha esposa, tinha começado o rolê do Tinder, eu acho, ou por ali. E aí eu não usei. Eu logo namorei, casei e tal. Então, pra mudar o lugarzinho que você tá, você paga. Você paga. Olha só, meus amigos, eu sou muito velha mesmo, é uma tecnologia. Tá bom. E aí tu arrumou uma namorada virtual na pandemia, de bobeira e tal, pá. Não tava pipa solta aqui no Brasil. Pandemia acabou. Tu foi lá saber dar um confere nela. Exatamente. Porque acho que muita gente, quando começa a trabalhar com cerveja, você não visa tanto grana mais, você visa mais a paixão, porque, vamos ser francos uns com os outros, é quase impossível você ser milionário vendendo cerveja, ou trabalhando com cerveja. Não dá? Se você for se você for bilionário, você consegue ser bilionário. Eu tô demais hoje. Exato, você perde um pouquinho e vira milionário, né? Então, quer dizer, quando você volta para o mundo corporativo, como eu tentei depois de ter quebrado a empresa, né, de não dar muito certo, eu me vi voltando pro mercado de TI, porque eu precisava pagar minhas contas, né? Uhum. Mas a cerveja entortou minha vida. Essa é a grande verdade, né? Que frase ótima. Entortou minha vida de uma tal maneira que hoje eu sou cervejeiro na Finlândia por causa dessa paixão quase que infantil que eu tenho pela bebida, né? Pelo tudo que envolve a bebida, pela comida e tudo mais. Legal. Porra, mas é legal essa história, é bacana, assim. E eu acho que a gente vai entender também alguns motivos ali na frente do nosso papo de por que talvez você tenha sido tão prontamente e rapidamente recebido aí também. Óbvio que tem a ver com currículo e qualidade do seu trabalho, mas a gente vai descobrir assuntos aí na frente que eu acho que podem ter ajudado nisso. Exato. Então aí vamos pra gente caminhar, dando andamento ao nosso papo. Conta pra gente curiosidades sobre a Finlândia, que a gente não faz a menor ideia que existam, e de repente cita um produto típico finlandês. Que a gente, no começo do papo, eu fiz essa brincadeira pro Leandro, que pensa, o que você lembra?
sair do lugar comum do tipo, fala Papai Noel, você já entregou aí, pô. Frio, e aurora boreal e felicidade. Porque tu saiu do Brasil pra tu ser feliz na Finlândia. Chegou aí e ficou feliz. Exato. Pegou uma menina bacana, encontrou uma menina bacana, uma mulher legal, e ainda arrumou um emprego, não sei se é o emprego dos seus sonhos, mas enfim, trabalhar com aquilo que você ansiava. Então, conta a curiosidade da Finlândia pra gente aí, de repente, um produto típico finlandês. Bom, quando eu mudei pra Finlândia, eu nunca cheguei a morar na capital. Então eu tive... A cidade onde eu morei pela primeira vez, ela chama Jyväskylä. Então dá uns 350 quilômetros de Helsinki, dá umas 4 horas de trem. Então eu já tô bem no meio do país. Então, né, imagina, quando eu cheguei lá já é mais frio, porque é mais ao norte, né? Tá. Eu cheguei na Finlândia em abril. E aí é o final da primavera, comecinho do verão, né? Então, quer dizer, eu vi o lago descongelando, eu fui vendo toda aquela coisa mudar e o verão chegando. Eu falei, nossa, que é uma maravilha. Quem falou que é tão frio assim? Dava pra nadar no lago. Mas o que me enganaram, que acho que ela também escondeu muito bem de mim, é que essa felicidade dura 2 semanas. 2? Você tem 2 boas semanas de calor ao ponto de você querer entrar no lago e fazer atividades de verão. Depois que essas 2 semanas, elas não necessariamente são intercaladas, de repente você tem uma semana boa, uma semana meio merda, depois uma semana boa, e aí vai mudando. Por exemplo, parece que alguém aperta o botão, acaba agosto, tá no finzinho de agosto, começa a chuva, e aí os dias já não são mais tão claros como eram antes, e aí a coisa vai degringolando até o ponto que você, literalmente, tudo congela. Caraca. Absolutamente tudo. Então, quer dizer, imagina... Assim, eu parei minha bicicleta um dia, ainda não estava nevando, mas estava já frio. Na hora de ir embora da cervejaria, eu esqueci a bicicleta do lado de fora, o cadeado congelou. E aí você não consegue abrir, a chave não funciona. Tá entendendo? Caralho, maravilhoso. Aí você voltou pra casa triste? Não, aí vai do improviso. Eu peguei um resto de café quente que tinha lá, taquei no cadeado para ver se descongelava. Caralho! Desculpa, quantos anos você tem, Bruno? Tô com 39. Tu não viu MacGyver, não, né? Vi, lógico que vi. Viu, claro que viu. É que eu não gosto de presumir que as pessoas são da época do MacGyver, como eu, Leandro. Então, assim, tipo, cara, dei um banho de café no... Gente, brasileiro não se lasca em lugar nenhum. Se quiser, o sucesso tá ali. Exatamente. E aí, esses problemas do dia a dia, você não tá preparado. Eu escorregava na neve o tempo todo. Porque vira um sabão, aquilo vira um ringue de patinação na calçada. Eu tô falando de menos 30 na rua. Caralho. Nossa senhora, cara. Não, e aí, quando tá a pino, assim, menos 30, você vê as paredes brilhando. Aquele negócio congelando em tempo real, um negócio maluco. Tá. E isso mexe muito com a população, porque assim, eu lembro lá no início dos anos do século XXI, né, do início dos anos 2000, na minha área, que na época eu praticava mais, que era design, rolou um boom do Canadá contratar designer. Uhum. Se você era web, então, cara, você ia pro Canadá com facilidade. Só que do jeito que a galera ia, ela voltava. Porque quando chegava lá, descobria que viver no frio mudava tudo. Inclusive, por exemplo, as relações pessoais. Então a galera mal se fala, é um povo mais fechado, cada um na sua. Não tem esse lance de fazer amizade de bar, porque ninguém vai pra rua, né? E aí, isso também acontece na Finlândia ou o povo lida de outra maneira? Olha, Leandro, a parte mais complicada não é tanto o frio, mas sim a escuridão. Porque imagina o seguinte, quando você tem aqui, acho que todos os países nórdicos, eles comemoram alguma coisa que chama o solstício de verão, né? Midsummer. O Midsommar, não é? Exatamente. Em sueco, exatamente. Aqui é Johannes. E aí, esse solstício de verão, quer dizer, é o pico do ano. É o dia onde vai ter a maior claridade durante todo o ano. Então é quase 24 horas de luz do sol. Uhum. Só que no inverno, você tem o oposto. Você tem quase que 24 horas de escuridão lá perto do Natal, ali entre no meio de dezembro, alguma coisa assim. Caralho. E aí você vai vendo o dia, igual agora a gente tá no caminho oposto, né? Estamos em direção ao inverno. Então os dias vão ficando cada vez mais curtos. E aí chega uma hora que você acorda para trabalhar às 8, tá escuro. Você, no caminho ao trabalho, sei lá, 10, quase meio-dia,
tem um pouquinho de luz do sol. Às 3 da tarde é escuro de novo. Isso deve ser muito louco. Isso deve mexer muito. Mexer até com uma coisa que eu não tô nem falando de relógio biológico, não, porque isso depois, em algum momento, você deve acostumar. Mas eu acho que deve mexer com o psicológico. Não? Mexe. Mexe, né? Tem aquele negócio do... Como é que é o nome? Ciclo... Que é exatamente esse lance... Eu esqueci o nome agora. É ciclo não sei o quê. Que é o lance de você se acostumar com o nascer do sol e o pôr do sol, sabe? E ter esse lance de você saber a hora de estar desperto, trabalhando, produtivo e a hora de repousar. Se você tem só 3, 4 horas de sol, teu cérebro começa a mexer, né? Não, você não tem disposição para fazer nada. Parece que durante o dia, por isso que aqui é o país que mais se consome café no mundo, disparado. Olha só. Disparado. Caralho! Então, quer dizer, você fica à base do café porque 3 da tarde é daquele soninho, né? Pô, beleza, já tá à noite, 3 da tarde, daqui a pouco vou pra casa, tá menos 25 lá fora. Não tem como você falar, beleza, hoje eu vou fazer exercício. Não dá vontade, né? Você quer ficar o tempo todo encruado dentro de casa. Hibernando. Gostei. Hibernando. Mas a calefação aí deve ser um negócio bizarro também, né? Tipo, você tá dentro dos ambientes, tu tá confortável, não precisa estar super encasacado. Sim. A vida se adapta ao meio, sabe? E aí, pra gente que é de fora, a gente parece aquele gato com esqui, sabe? Então, meio desajeitado, ali meio, sabe, escorregando na neve o tempo todo, como eu continuo fazendo, já tomei 1 milhão de rolas na neve, mas... E você vai se adaptando, você vê que a vida não para, o pessoal vai pro bar, eu também vou. Então, quer dizer, não dá tempo de ficar depressivo, você vai meio que no fluxo onde tá todo mundo indo, né? Aham. E a vida se adapta, né? Você não perde muito, sabe? Aí você começa a apreciar o frio. Uhum. Imagino. E aí eu fazer coisas de frio, entendeu? Uhum. E a sauna, que é um negócio que também a Finlândia é muito famosa, que é o país do mundo que tem mais sauna disparado no mundo. Aham. Tem a cultura da sauna. E a cultura da sauna é quase que um pré-boteco. Peraí. Tu vai pra sauna e depois vai pro boteco? Isso acontece bastante. Inclusive, os prédios, por exemplo, se aluga um apartamento na Finlândia, todo prédio tem uma sauna coletiva. Todo prédio. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, lá na cervejaria tem uma sauna. Então era sempre assim, sexta-feira, pega uma sauna e a parte mais impressionante é o seguinte, você pega a sauna, vai pra fora, toma aquela friagem no peito de menos 30, menos 25, menos 15, fica lá um pouquinho passando frio e depois volta pra sauna de novo. E fica fazendo esse vai e vem. Eu faço isso aqui no Rio, em Araras, em Taipava, Petrópolis. Quando tá frio, eu falo, liga a sauna. Aí liga uma sauna, eu vou lá, me dou aquela esquentada e dou o tibum na piscina, que é o jeito de usar a piscina quando tá frio na serra. Aqui falam que você aumenta teu sistema imunológico, é fortalecido quando você tem essa experiência de você ficar indo pro frio e esse vai e volta. Olha Cara, só. Eu acho esquisito pra cacete, mas eu acompanho. Uma vez em Roma, faça como os romanos. Uma vez na Finlândia. Exato. Eu tenho uma conhecida que morou durante 2, 3 anos na Rússia e ela falou que era normal no inverno russo. O inverno russo, gente, é aquele que parou Napoleão, aquele que parou o Hitler, aquele lugar, né? E ela não morou em Moscou, ela morou numa cidade tipo onde você mora, mais ao norte. Cidadezinha pequenininha, mais ao norte. E aí ela falava que era normal eles gelarem bebidas, no caso vodka, na neve. Abria a porta, cravava a bebida na neve, ia pra dentro de casa. Aí ficava batendo pá, pronto. Dava 5 minutos, saía, ia lá, pegava a bebida. É isso? Vocês fazem isso? Varanda. Você abre a varanda de casa, bota a cerveja do lado de fora, mas é coisa de 10 minutos e já tá fria. Era isso que eu ia perguntar. Quanto tempo? Você imagina, a gente aqui precisa gastar um dinheirão, isopor, gelo. Porra, chapa tudo lá de fora, congela se deixar muito tempo. Congela brutalmente. Se você esquecer, no dia seguinte você vai acordar com o barulho do poc, poc, estourando das tampinhas. Caralho. E o problema é que no verão não tem gelo pra comprar. Então é uma merda, porque quando você quer ir pra praia, né, aquela cultura do brasileiro... Ah, tem praia aí também. Praia de lago, acredite se quiser, praia de lago. Aqui tem lago pra dar com pau, acho que é 180 mil lagos. É um negócio assim, é ridículo. É o país que tem mais lago no mundo, depois do Canadá. Cacete.
Caceta. É um negócio de lago pra todo lado. Não, mas também tem uma parte do mar que é o que separa a Finlândia da Suécia, que separa a Finlândia da parte de baixo da Europa ali, da Estônia, Isso. e aí aqueles países com nomes diferentes. É o Mar Báltico é o que separa a Finlândia da Estônia, né, dos países bálticos, né, Lituânia, Letônia. Uhum. E do lado leste, não, oeste, tem a Suécia, que tem o Golfo de Bósnia. Mas é grande, isso aí é grande. Entendi. Dentro do país, por exemplo, a cidade onde eu moro, ela não tem acesso ao mar, mas tem lago para todo lado e no centro. No centro da cidade tem um lago que é limpo e o lago é gigantesco, ao ponto de você usar barco à vela, sabe? Tem toda uma, assim, essa cultura do velejar. Maneiro, irado, irado. E aí, no verão é legal porque vira uma praia mesmo. Então a galera vai pra lá, toma sol, vira uma praia. Parece que você tá no Brasil, você esquece. Só que a merda é que não existe a cultura do gelo, da térmica, no teu caso do biscoito Globo, entendeu? Não tem, entendeu? Não tem... Cara, ia ser muito maravilhoso, cara. Lá no laguinho tá passando um cara assim, ao Globo, ao Globo! Pô, meu sonho, cara. Tá aí um negócio de entrepreneur que eu podia pensar. Não tem mate, não tem o biscoito e cada um na sua também. Não tem aquela... Não é igual ao Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou qualquer outro litoral brasileiro, que em 15 minutos você perto de alguém, você começa a bater papo e começa a bater um... Né, o que você tá bebendo? Não, aqui cada um por si, assim, do jeito mais hardcore possível. Muito maneiro. É, entendi. É brabo, mas é verdade. Agora, você só faltou responder uma coisa nessa pergunta. Qual é um produto típico finlandês? Você falou da sauna. A sauna não é um produto, mas produto típico finlandês, uma comida, tipo... Bom, acho que o prato nacional aqui é tudo meio envolto no salmão, né? Tem muito salmão defumado. Então você encontra em qualquer prateleira de supermercado salmão defumado. E aí tem todos uns pratos feitos com salmão defumado. Então tem uma sopa de salmão defumado que é uma delícia. Falta um pouco de tempero pra mim, sabe? Mas é aquela batatinha, cenoura, salmão defumado, muito simples. Não existe muitos temperos a serem utilizados, é uma coisa mais tradicional. Mas tem um negócio que é só daqui, que eu nunca vi em outro lugar do mundo. Vocês sabem o que é o caçuz? Não. Alcaçuz é tipo... É uma barrinha doce, não é isso? É feito de uma raiz. Aham. E o nome em inglês se chama licorice. Uhum. Eles têm um negócio aqui que é essa raiz dessa planta, que a gente chama de alcaçuz, salgado. Entendi. Então chama salmiak. E aí eles botam esse negócio em qualquer coisa. Então tem porter com salmiak. Entendi. Imagina esse negócio meio herbal, meio salgado, meio doce, eles botam numa porta. Uhum. Ou bota na vodka, ou bota na bala, ou bota, sabe, doce de criança. Então esse negócio vai em qualquer lugar. Vai na sobremesa. Sorvete, tem sorvete disso, entendeu? Então qualquer coisa que dá pra comer, dá pra enfiar esse salmiak e tem de tudo quanto é jeito. Tá, a culinária então não é muito apreciada. Isso aí talvez seja uma das minhas mais maluquices de viagem, seja essa. Eu sempre volto pra casa querendo comer um arrozinho com feijão. Sabe aquele negocinho que toca aqui dentro do peito? Assim, aqui a região turística é lá na Lapônia mesmo, lá onde o Papai Noel veio. Aham. E aí quando você vai pra lá, aí muda um pouco, vira muito mais tradicional os pratos, tem muito mais aquela coisa do que a gente espera do sabe, daquele paraíso de inverno. Então come muita rena, sabe a rena do Papai Noel? Aham. Lá é uma iguaria. Nossa. E é uma carne boa? É uma carne deliciosa. Ela lembra veado. Nunca comi também. É que é tudo carne de caça, né? A gente não tem isso aí, né? Carne de caça. Javali? Tem alguma memória, javali? Porque javali também é carne de caça. A carne de caça eu como javali, adoro javali, inclusive. Javali é uma delícia, mas é mais perto de cervo, Tá. entendeu? Não sei se vocês já comeram cervo. Essas carnes de caça, é um sabor muito específico. Tá. É hemisfério norte. Exatamente. E aí a Rússia e a Suécia, a Noruega, eles têm a mesma, né, geografia ali, então tem bastante coisa em comum. Então tem muito dessas bagas, né, essas berries, né, Uhum. que eu nunca tinha experimentado. Eu fui experimentar aqui. Tem uma que chama lingonberry, que é uma delícia, que usa-se muito para fazer prato, geleia. Então quer dizer,
Essas carnes de caça com esses berries, eu também diria que é um dos pratos tradicionais mais pro norte da Finlândia, que é uma delícia. Se eu tivesse que Maneiro. nomear um, eu iria nessa direção. Legal. A sopa de salmão é bom, mas se você dá os mesmos ingredientes pra tua avó, vai ser muito mais gostoso. É total. Mas olha só, é bom que a gente já entrou na gastronomia e aí eu quero saber o seguinte, como é que é o mercado cervejeiro por aí? Tanto o mercado craft quanto o mainstream, né? E aí se você puder fazer uma correlação com o mercado nacional brasileiro, seria legal. O que você traz aí pra gente? Que tá acontecendo aí no mundo das cervejas? Olha, aqui tem uma coisa muito interessante que outros países do norte também têm, que é a restrição ao álcool. E é pesado. Tá. Imagina o seguinte, então nós três aqui num sábado à noite e a cerveja acaba. São 10 horas. Então vamos lá rapidinho ali no posto, no mercadinho, vamos ali comprar mais um pouquinho, né? Você acha, né? É proibido. Aqui é o seguinte, você só pode comprar bebida alcoólica de até 5,5% de graduação alcoólica até as 9 da noite. Caraca. Depois disso vai dormir, maldito. Depois disso tem que ir pro bar ou pro restaurante. Mas mesmo assim, ainda fica vendendo lá também até um certo horário, não é isso? Aí é inflacionado, porque a diferença do preço do mercado pro bar no Brasil, claro que é muito maior. Mas aqui eu tô dizendo que é 5 vezes maior, 4 vezes maior. Então, o botecar aqui, por causa da taxação do álcool, por causa dessas restrições do álcool, é muito caro sair para beber. É muito caro. Entendi. Então, quer dizer, eu compro uma cerveja semi-craft, vamos colocar assim, por em torno de 3 euros. Uma boa lager lupuladinha, gostosinha, aquela que, né, que não é aquela massificada, uma cervejaria um pouco melhor por volta de 3 euros. A mesma cerveja no bar vai me custar 10. Caraca. Ou mais, depende. Latão de Neipa. Exatamente. 10 euros, né? Porra, latão de Neipa, pô. Tô com um aqui, ó. Aí, ó. Exatamente. Então, quer dizer, a primeira coisa que é interessante aqui, que as cervejarias têm que driblar, é a questão da restrição de álcool. Então, você só pode vender seus produtos em mercados até 5,5% de álcool. Acima disso, você só pode vender seus produtos na loja do governo. Existe uma loja estatal, que aí lá vende-se vinho, vodka, cervejas mais fortes, cidras, o que for. E essa loja, ela funciona em horário comercial, basicamente. Então, ela abre umas 10 da manhã, fecha umas, sei lá, 8, 9 da noite, e não abre aos domingos. E aos sábados fecha mais cedo. Fica a dica aí, sejam virginianos quem for beber na Finlândia, se organizem. É, amiga. Cara, eu tava pensando nisso, ele falando, e aí eu aqui usando aqui a alteridade do antropólogo, que eu não sou antropólogo, mas eu adoro esse tema. Cara, isso deve mexer na cultura bizarramente. Primeiro, diminui o consumo por impulso dos inimigos do fim, porque o fim é institucionalizado no mercado, é institucionalizado no preço e é institucionalizado no teor alcoólico. Então o fim tem. E aí o inimigo do fim finlandês, ele não existe, deve ser tipo um gnomo do Papai Noel, deve ser uma lenda, o inimigo do fim. Você tem que ir pro bar. E aí o bar não é pra todo mundo, porque o bar é caro. Então quer dizer, entendeu? Então se você pensar que 3 rodadas de cerveja são pelo menos 30 euros, se você converter pro real... É melhor não. Melhor não. Quem converte não se diverte, né? Então deixa pra lá. Se vamos falar de R$180, melhor não. Pois é. Mas 10 euros é caro pra cacete. É caro pra cacete em padrões do euro. Sim. Total. É muito caro. Total. Ainda mais se você mora aí. Se você tá passando férias, você fala, pô, eu vou me lascar toda minha, mas vou, né? Exato. Agora, se você mora lá, você tem que viver num orçamento. Exato. Então, o bebericar aqui para nós no Brasil é uma coisa que é mandatória. Aqui, dependendo, você precisa pular alguns finais de semana de sair para beber, para comer, porque é muito caro. Entendi. E ainda assim é um dos países mais felizes do mundo. Pois é. Eu quero entrar nessa seara, mas acho que aqui, o que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que é interessante, é o seguinte. A taxação da bebida aqui é por graduação alcoólica. Maneiro. E as grandes cervejarias, tipo, um fator muito interessante na Finlândia, aqui não existe, a Ambev não é forte. A Heineken não é forte. Existem grandes cervejarias massificadas finlandesas, acho que também de capital sueco, que elas hoje imperam o mercado das massificadas. Que é uma tal de Hartwall e a outra chama Ovi.
Então, essas duas cervejarias, elas detêm uma boa fatia do mercado das cervejas massificadas. Só que, por fato, você também é tarifado pela quantidade de cerveja que você produz. Então, as grandes cervejarias, existe uma tarifação muito mais pesada do que as craft. Então, no final do dia, se você mantém teu teor alcoólico de 5,5% na gôndola do supermercado, teu preço é muito competitivo em relação às massificadas. Olha só. Mesmo a lager massificada, entende? Entendi. Então, quer dizer, isso dá um fôlego para o mercado das microcervejarias conseguirem ter um preço competitivo de querer dizer para o consumidor, falar, olha, em vez de você pegar essa lager massificada, tenta alguma coisa diferente, o preço é praticamente o mesmo, ou menos. Isso é muito legal. Para a gente completando essa pergunta, essa inversão de valores, e saber, primeiro, que a Ambev e a Heineken não têm uma presença forte aí. Segundo, existem companhias de massa Perfeito. que são da região, dessa parte norte da Europa, né? Também é interessante. E que aí, por conta da taxação ser feita em cima do teor alcoólico, as craft acabam podendo competir de forma um pouco mais parelha, né? Pois é. Aí eu tenho uma dúvida, Bruno, se é por causa da taxação ou se as crafts têm mais espaço por não ter grandes multinacionais tão presentes. Mas você falou das duas marcas, mas assim, elas não devem ser 30% da Ambev e nem 30% da Heineken. Talvez da Heineken elas estejam um pouquinho mais. Mas elas não são... gigantes. Não competem nesse nível gigantesca, sacou? Colossais. Não são. E aí acaba dando mais espaço. A impressão que eu tenho, claro que eu não tenho todos os detalhes do mercado das massificadas, mas a percepção que eu tenho é o seguinte, são multinacionais sim, elas detêm a grande parte do mercado, os produtos estão cada vez mais diversificados, então existem, por exemplo, agora na prateleira dessas grandes cervejarias, opções de estilos de cerveja diferentes. Então elas estão interessadas nesse mercado. Tá, para acompanhar o craft de alguma maneira. Exatamente. Só que aí, a grande coisa, né, talvez o grande negócio do mercado cervejeiro aqui é o bebedor. Isso é uma coisa que eu quero muito compartilhar com vocês, porque eu tinha essa ideia da Europa como a Europa fosse a Bélgica. Né, que dentro das suas limitações, as trapistas nem são as mais vendidas, nem as craft são as mais vendidas lá, é uma lager que é mais vendida lá. Mas eu tinha essa ideia que o bebedor era um cara sofisticado, paladar, daquele que ia pegar nuances da cerveja que ele está tomando, e na verdade não é nada disso. Aqui, o grande problema daqui é que o bebedor é o bebedor de lager. Então, mesmo que você tenha um preço competitivo, o cara vai lá na gôndola e vai falar o que é Coffee Porter, ou o que é New England. Entendi. Então, quer dizer, que a questão do preço poderia ser um atrativo, mas o mercado ainda está muito atrasado em relação ao brasileiro em muitos sentidos, né? Minha percepção. Porque o mercado brasileiro evoluiu muito bem. Se você pensar nos últimos 10 anos, claro que algumas cervejarias fecharam, outras abriram, mas as opções de marca no supermercado estão cada vez maiores. Pelo menos quando eu saí do Brasil em 2021, era assim, você já tinha muita coisa disponível para vender. Aqui tem muita coisa disponível para vender. O preço é justo, mas não vende. Não vende do jeito que deveria vender, entende? Entendi. Então talvez vocês estejam passando por aquele processo de necessidade de educar o consumidor, né? Meio que apresentar estilo, meio que dizer o que é isso, o que é aquilo, por que você, se o preço é igual, por que você não prova igual, parecido, por que você não prova? Mas aí tem todo um trabalho que ninguém quer fazer aqui no Brasil, tá, Bruno? Tipo, aqui no Brasil a gente fica no negócio do tipo, 2% do mercado. Primeiro que esse número enlouquece, quem ouve o Surra aqui sabe que eu sou enlouquecida com esse número, porque ele não é um número correto, ou não é um número chancelado. Então, tipo, como é que a gente faz para ganhar um pedacinho a mais? Nos Estados Unidos, a gente sabe que esse número é de 15% do mercado craft. E aí, como é que você faz? Você precisa educar o consumidor. Exato. Educar o consumidor significa também fazer cervejas que ele consiga vir num caminhar, né? Ele tá acostumado a tomar aquela American Light Lager, American Premium Lager. Tá bom, vamos fazer uma lager de qualidade, que não tá oxidada, que tá bacana, que tá gostosa, num preço que ele possa pagar. Exato. Então, tem a educação do consumidor também, que eu acho que aí é o que vocês estão passando. E é uma capinada. Só que aí tem todo um rolê de ser difícil beber aí, caceta. E aí, assim, eu tenho mais uma parada que eu fiquei pensando quando você falou sobre a taxação.
Primeiro que essa conclusão que a Lud trouxe aí, essa reflexão, esse paralelo que a Lud trouxe, me fez pensar que uma dúvida que não me bateu durante o programa, né? Fora, quando você tá dentro de uma bolha, você começa a olhar aquele universo como se fosse regra, né? E aí a bebida alcoólica mais consumida na Finlândia é qual? Porque é a cerveja? Cerveja, com certeza. É? É. Porra, me surpreendeu. Eu imaginava vodka, eu imaginava, sei lá, cachaça, eu tenho certeza que não, porque isso é muito nosso. Mas eu acho que não é, Leandro, porque o teor alcoólico é muito alto, aí não é tão difundido. Eu acho que aqui tem uma coisa que o Brasil não tem. Perfeito. Tem um produto semelhante, mas eu acho que não é tão forte no Brasil como é aqui. Aqui tem um negócio que eles chamam de lonkero, que é o que pra mim tem o mesmo sabor desse... Lembra daqueles Smirnoff Ice? Aham. Claro. Ora, essas bebidas, elas são saborizadas com vodka, saborizadas Sim. com cachaça. Sabe o que eu tô falando, né? Sim. Uhum, sim. Aqui, eles têm essa bebida que não é fermentada, é tipo, assim, super industrial. Pega-se aquele concentrado de sabor, dilui-se com água, põe vodka, carbonata e tá pronto. Sabe? Aquele negócio bem artificial. E essa bebida aqui, ela é muito, mas é muito consumida. Assim como cidra doce. Daquelas cidras que parece o mesmo produto do que eu tô falando, mas é sabor maçã. Tá. Não tem Entendi. aquele sabor da cidra Cerezé. artesanal. Exatamente. Tá. Exatamente. É um pouquinho mais modernoso que a boa e velha Cerezer, mas é isso. Tá. Muito doce. Muito doce. Entendi. E aí eu volto, né, numa informação interessante, porque na minha cabeça, o europeu, ele não é igual o brasileiro, né? A gente tem o paladar infantil, todo sommelier começa a falar nos primeiros 15 minutos de conversa que o problema do Brasil é porque a gente come muito mal, tudo é muito doce, tudo é muito salgado. Mas aqui também. E é pior. Entendi. Porque esse tipo de bebida que eu mencionei, eu acho que no Brasil tem um público, sim, eu acho que é grande, mas eu acho que a gente bebe muito mais cerveja. E aqui eu não vejo isso. Aqui eu vejo que existe uma grande... Tanto que em festivais de cerveja é comum as pessoas virem no stand perguntar se tem lonkero, esse diabo desse produto que vende aqui, ou cidras doces, entende? Entendi. É. E aí, assim, uma última dúvida que eu tenho sobre todo esse papo que a gente está tendo sobre a cerveja na Finlândia é, você falou que a taxação é feita pelo teor alcoólico. E aí você, como cervejeiro, como é que fica esse lance de produzir cerveja entendendo que o teor alcoólico afeta diretamente no preço final? O grande desafio é por onde que você vai escoar essas vendas. Porque, como cervejeiro, né, você tem... Aqui as cervejarias têm um pouco mais de estrutura até que as brasileiras, em alguns casos. É mais barato, né? A linha de crédito é muito mais barata, dá para você investir muito mais. Então você tem mais recursos para produzir. Ok. Só que, em contrapartida, você tá, né, com o cabresto na boca, porque você não consegue produzir estilos de qual você gostaria, porque você está sempre com o problema da graduação alcoólica. Porque por onde eu vou vender isso? Eu só posso vender ou pela loja estatal ou pela minha própria loja dentro da cervejaria. Ok, entendi. Então, você acaba tendo que adaptar estilos que normalmente não teriam a graduação alcoólica até 5.5, mas você acaba tendo que fazer uma versão session. Ok. Ou uma versão mais fraca, ou menos encorpada. Berlewine Session. Exatamente. Você vende como Strong Ale, 5,5. Entendi. E aí você acaba tendo que adaptar teu produto para uma realidade do mercado daqui. É claro que dentro do contexto de festivais de cerveja, dentro do contexto de... E é interessante que essa loja estatal, ela lança editais do que ela vai comprar. Então, por exemplo, eu quero colocar na minha loja estatal Barley Wine. Então ela lança o edital, como se fosse um edital. Olha, eu vou comprar 10 mil litros de Barley Wine, com essas especificações. Então é o contrário. Primeiro vem a demanda. E eu não sei qual que é a relação da loja estatal com o consumidor final. Eu não sei se eu vou vender esses 10 mil litros de Barley Wine, nesse caso hipotético, para a loja estatal, ou vai micar dentro da loja lá e eu vou receber de volta. Eu não sei. Então, toda essa mecânica é muito difícil de você prever. Caralho. Nossa Senhora. Aí, pra gente caminhar para falar de uma pergunta que a gente chamou lá no começo do papo,
E você meio que já respondeu, é um desdobramento dessa quando você fala do mercado cervejeiro craft aí. Você falou, ó, cheguei aqui e fui 3, 4 meses mandando currículo e consegui me colocar numa situação, num negócio que me encanta, que eu estudei para isso, etc. Você acredita que, entre aspas, a simplicidade, a facilidade de se colocar no mercado de trabalho aí, na área que você queria, tem a ver com esse mercado mais no começo, mais embrionário? E não tem nenhum problema nisso, é só pra, né? Tipo, você tá aí, de repente, ajudando a construir o mercado cervejeiro craft da Finlândia. Exatamente. Lud, eu acho que se eu tiver que deixar uma mensagem para todo mundo que está escutando a gente, é que o Brasil é um país muito grande de população, e é muito grande em território, e a gente é muito competitivo e as oportunidades são muito escassas. Então tem excelentes profissionais cervejeiros que são obrigados, às vezes, a ter que voltar para suas profissões de origem porque não conseguiu arrumar um trabalho suficiente para ter uma vida digna. E o fato da Finlândia não ter nenhum tipo de graduação cervejeira, nenhuma, você tem que estudar na Alemanha ou Dinamarca. Acho que na Suécia tem alguma coisa. Uhum. Mas não existe nada nem próximo de você ter, por exemplo, um técnico cervejeiro, um sommelier, ou mesmo mestre cervejeiro, né, como um engenheiro. Não existe aqui. Uhum. Então, o interessante foi que, apesar de ter um currículo, apesar de ter estudado nas escolas do Brasil, você tem que levar a sério. Claro. Né? Porque a gente sabe que muita gente estudou nessas escolas cervejeiras que a gente tem no Brasil, mas com 3 meses depois voltou a ser dentista, voltou a ser advogado, voltou a ser o que quiser. E não adianta, você nunca vai ser um bom profissional se você tem carreira dupla. Uma hora você tem que escolher o que tem mais tesão de fazer, o que te apetece, ou o que você se sente melhor, ou mais feliz em fazer, o que você faz melhor. Então, o fato de não existir graduação cervejeira aqui, e o fato de eu vir de um país, do Brasil, e ter um currículo cervejeiro, e ter experiência, tanto na gastronomia como no food truck, como nos cursos, né, foi fácil arrumar trabalho, porque a gente sabe a teoria. Então, quer dizer, aquilo funcionou. Então, foi mais fácil arrumar um emprego dentro do mundo cervejeiro do que um emprego de TI, que eu também tenho experiência. Mas, no final do dia, eu fui mais valorizado como profissional nessa área. Muito maneiro. Mas então, você já trouxe alguns cenários, e para a gente começar aqui a fechar o nosso papo, infelizmente, porque eu tô adorando essa troca, tô visualizando, desde quando você falou do Midsommar, já tô pensando em Assassinato em Massa, né? Tem aquele filme maravilhoso, inclusive. Eu queria saber assim, o que você entende hoje, olhando para o mercado cervejeiro, que você está fazendo parte e tal, você trouxe aí a questão da necessidade de educar o povo, os bebedores, ao mesmo tempo em que não ter uma educação profissionalizante na área. Quais são as ameaças e oportunidades que você enxerga aí no mercado artesanal finlandês? Existem algumas semelhanças com o brasileiro. Eu acho que o principal fator que todo mundo quer, né, talvez não só esses 2 países que a gente está falando, mas todo mundo quer, é a gente elevar o status da cerveja para uma coisa mais refinada. Todo mundo olha para isso como... Porque ninguém é bobo, né? Se eu coloco a cerveja num status de uma bebida refinada, eu posso cobrar por isso. Eu posso fornecer uma experiência. E toda uma experiência tem um valor agregado e é justo que custe o que custar, né? O que for justo. Agora, os grandes desafios aqui é o seguinte. Quando eu comecei a procurar emprego, não só em cervejaria, mas também em ensino acadêmico, eu fui muito feliz, porque nas primeiras portas que comecei a bater, me oferecendo nos cursos de gastronomia, nos cursos de hotelaria, que é muito forte, eles já tiveram interesse num primeiro momento, numa primeira aproximação. E aí eu quero compartilhar uma coisa com vocês que aconteceu na aula, que eu acho que é interessante até para a gente fazer um paralelo com o Brasil. Quando eu estava nas primeiras aulas, são alunos de até 25 anos, na maioria deles, que eles estão estudando esses 2 cursos, gastronomia ou hotelaria ou turismo. Né? Uhum. No meio da aula, né, a gente começou a ter aquelas degustações clássicas dos estilos de cerveja clássica. Ok. Então, Pilsner Urquell, Hoegaarden, né, todo mundo sabe, Chimay, uma Fuller's, né, para a gente entender o universo da cerveja. E eu comecei a notar que os alunos, eles faziam aquelas caras que eles não estavam curtindo aquilo.
E eu fui curioso, falei, não, peraí, não é possível que você não tá curtindo isso aqui. Ou pelo menos todo esse painel de possibilidades aqui, você não tá curtindo. Qual que é o problema? Aí eu comecei a perguntar, peraí, pessoal, quem aqui não gosta de cerveja? E aí, metade da sala, vai ter umas 50 pessoas, metade da sala não gostava de cerveja de jeito nenhum. Olha só. E aquilo foi chocante, porque eu falei, como assim, de jeito nenhum? Porque a grande maioria das pessoas ali que puderam compartilhar a experiência porque não gostam de cerveja, é alguma coisa muito, quando eu tava assim, nos meus 18 anos que eu já podia comprar uma cerveja, eu comprava da pior possível, mais barata, e tomei muito e agora não gosto mais. Então era uma resposta muito recorrente, eles tinham uma coisa em comum. Tinha um trauma cervejeiro. Exatamente. Um trauma cervejeiro. Que tudo bem, assim, são cervejas massificadas, tem aquele gosto, né, que a gente sabe que não é uma coisa, né, deliciosa, mas eu não beber mais cerveja por causa disso. E aí era uma resposta recorrente. E a outra sala fazia a mesma pergunta, era parecida a resposta. E aí eu comecei a entender, falei, porra, pera lá, tem um comportamento em comum aqui, vamos entender esse negócio. E aí, durante as degustações, quando a gente saiu um pouco dos estilos clássicos e começou para uma coisa mais moderna, né, com essas pastry this, pastry that, né, as sours, ou as stouts, ou cervejas mais adocicadas. E aí eu comecei a reconquistar esse público. E eles começaram a entender de novo. Até porque boa parte dessas pessoas que não gostam de cerveja, elas continuam bebendo essa bebida que eu falei pra vocês, que é esse 51 Ice, ou Smirnoff Ice, que a gente tá acostumado, que aqui vende como Lonker. E é mais perto você chegar com uma pastry sour perto dessas bebidas do que você chegar com uma Chimay ou com uma Imperial Stout, concorda? Total. Ora, veja só, hein? Parece que o jogo virou, não é mesmo? E aí, eu acho que essa reflexão, ou talvez essa experiência que eu tive, acho que é legal a gente entender, porque tem muita gente que fala, eu acho que pastry sour não é cerveja. É preferível que alguém beba pastry sour do que não beba nada. Sim. Olha! Não é verdade? Faz sentido. Eu acho que tem que começar de algum lugar, cara, assim. No teu caso aí, como você tá trazendo essa experiência, é recomeçar de algum lugar. E o paladar é isso, o paladar, ele é moldável, ele pode ser convertido aos poucos, entendeu? Então, Exato. Acho que tem que tirar a barreira, criar curiosidade, tirar a barreira, eu acho que por isso que a gente falou de educar. A gente tá num formato igual aqui, que a gente precisa educar as pessoas. Exato. É que é engraçado, quando eu tava do outro lado do jogo, né, quando eu tinha meu negócio cervejeiro, eu mesmo me impunha a ideia de falar, você não gosta do meu pão de malte, você não gosta disso, como você ousa não gostar disso? E aí eu falava, como eu era um idiota, cara, como... Sabe, e eu acho que talvez até essa arrogância que eu tinha, tanto como cervejeiro, como sommelier, como empreendedor, aqui eu tive que me readaptar e eu queria muito compartilhar isso com os cervejeiros que eu conheço, do mercado brasileiro, que eu tenho amizade, que a gente precisa de gente bebendo. A verdade é essa. E aqui no mercado, que o país tem 6 milhões de pessoas aqui. Então aqui a sobrevivência ainda é mais difícil com essas restrições do álcool e tudo. Então se é para vender pastry sour, eu vou fazer a melhor pastry sour do mundo que eu puder. Se é para vender stouts ou qualquer coisa que venda, que seja a melhor cerveja que você puder fazer. E aí é o único jeito de sobreviver. Total. Educação e principalmente treinamento de bar. Sim. Porque já que eu tenho restrição do governo, já que eu não consigo colocar minhas cervejas com facilidade acima de 5,5, no mercado todo mundo tem que vender ali 5,5. O único ponto que você tem de colocar um produto e vender ele do jeito que você gostaria que ele fosse vendido é no bar. E aí treinamento de brigada, copo, temperatura, como servir, harmonizando. É aquela velha história, gente. Senão, não tem outro jeito. Voltamos a déficit e problemas que a gente também tem no mercado nacional. O treinamento também é um sanhaço aqui. Novamente, educar o mercado significa crescer o mercado. Como você falou, você está trazendo para perto, para dentro, uma pessoa que só queria tomar a mesma cerveja. Faz uma lager gostosa para essa pessoa, gente. Faz uma lager que não está oxidada. E é isso, vamos trazendo. Aí a próxima vai ser outra, e sei lá que porra também. Eu vou trazer aqui alguns pontos de vista. Primeiro, um pedido, na verdade, Bruno.
Bruno, faça amizade. Se você já não é amigo dele, faça amizade agora com Estevão Quitó. Vocês dois têm que se abraçar. Porque ele é um grande amante de pastry stout. Ele é um grande amante e ele fala que pastry é cerveja sim, embora todo mundo fale que não seja cerveja, ele voltou agora cheio de medalhas em cima de pastry. Então, assim, não me venha com essa, tá? Dá um abraço nele, porque é pra ter amizade aí. Eu vejo assim, eu amo amizades. Amizades têm que ser duradouras. Então, que a amizade de vocês sejam muito duradouras. E que, se você ouviu isso, publica no teu história falando, dá um abraço aqui, Bruno. Pronto, já tô feliz com ele. A outra eu tenho um pouco de preocupação e tem muito a ver com isso que você falou, que a gente precisa de gente bebendo e menos ditar regra e tal. Eu tenho um pouco disso depois de bater alguns papos com a Carolina Oda, com o Preá, com o Igor, da gente não ficar falando de evoluir o paladar. E sim, cara, não é sobre uma evolução, é sobre, sei lá, ampliar, experimentar, sabe? Não é porque uma pessoa tem um paladar que gosta mais de doce do que de ácido que ela é evoluída, né? Não é por causa disso, é sobre experimentar, é sobre se abrir, é sobre se permitir. E eu acho que é um trabalho muito mesmo de educação, cara. E é muito interessante ouvir isso. Tirando da Alemanha, da Bélgica, todos os outros lugares que a gente conversa tem esse tom. De que a gente tem que educar, a gente tem que educar, a gente tem que educar, a gente tem que educar. Os Estados Unidos também tem menos, né? Lud, os Estados Unidos também o pessoal fala menos sobre educar o mercado, né? Você imagina, você tá com 15% do mercado, eles estão sofrendo lá, enfim, mas, entendeu? Mas estão navegando. Mas você imagina o potencial do mercado dos Estados Unidos com 15% e eles estão se estapeando lá. Mas lá é briga de cachorro grande, né, gente? Vamos combinar. Exato. A realidade do país é uma coisa interessante. Se você não gosta de cerveja na Alemanha, você tá ferrado. Tá. Não tem sour. A sour lá é desse tamanho. Não pense que você vai encontrar Lichtenheiners, ou Goses, ou Berliner Weisses em todo lugar, porque você não vai. Então, e o que você faz com a pessoa que não gosta de cerveja? Você vai, desculpa, você está expulsa da Alemanha, porque você vai ter que voltar, vai ter que morar em outro país. Quer dizer, também não acho certo. Então, quer dizer, vamos entender o que o nosso público quer, porque afinal do dia é negócio, né? Total. Eu adoraria viver só de Saison. Eu acho que é meu estilo favorito. Tem tanta personalidade, eu botaria naquelas garrafas de rolhadas e faria 1 milhão de versões dela e harmonizaria toda a refeição. Mas eu ia praticamente ter que comprar o estoque todo. Então, quer dizer, as cervejas que eu mais vendo são lagers tradicionais e sours. Então, quer dizer, não tem problema nenhum nisso. Gente, eu chutaria outra coisa. Pois é, aqui vende muito sour e muito lager. Quer dizer, lager vai para aquele cara que é o bebedor tradicional e a sour vai para quem não gosta muito de cerveja, mas está disposto a tentar alguma coisa diferente. E aqui, as sours, elas têm que ser mais doce, por causa desse paladar adocicado que o finlandês tem. Então, a gente é obrigado a colocar, falando um pouco tecnicamente, um pouco de maltodextrina, alguma coisa para manter um certo dulçor no final do processo, porque vocês sabem que, né, bactéria e fermento ali competindo para ter açúcar, no final do dia não fica muito doce, né? Uma sour tradicional. Então a gente tem que deixar um pouco mais de corpo, tem que brincar com um pouco com lactose, tem que deixar ali para adequar ao paladar finlandês. Muito legal. E aí a grande coisa que eu já mencionei, mas acho que é legal a gente mencionar de novo, é que porque aqui não é um país que existe, quer dizer, é um país novo, mas essa civilização finlandesa, né, esse povo, a língua, existe desde, sei lá, muito antigo. E eles têm um paladar, às vezes, tão infantil ou mais infantil que o nosso. Então, e tá na Europa, né? E a gente sempre tem aquela ideia que todo mundo é sommelier na Europa, né? Que ideia maravilhosa. Todo mundo pega um copo de qualquer coisa e sente notas de qualquer coisa. Não é assim. Então, até vou te falar um negócio. Eu acho que isso é pra gente ir caminhando pro final do nosso papo aqui. Que, porra, é uma enxurrada de informação, gente. A gente não faz ideia do que é saber sobre uma cena. Mas a gente pensar isso do europeu... É eurocentrismo. É uma coisa meio infantil da nossa parte, talvez, entendeu? Achar que aquilo que a gente almeja ou aquilo que a gente pensa é a verdade, né? E você tá vivendo aí uma outra realidade e tal. E você, enquanto brasileiro, tem muito mais bagagem até para oferecer aí do que o finlandês, o europeu, o finlandês, etc. Mas isso é bom pra gente. A autoestima nossa ficar no lugar certo, sabendo que a gente tá mudando a vida das pessoas ao redor do globo, né? Fazendo cerveja. Exato. E as pessoas estão mudando a nossa vida quando mudam a sua perspectiva. Você falou, porra, eu
arrogante, eu achando que eu sabia tudo, tinha que mudar isso. Então agora você foi obrigado a rever e é bom mudar de ideia. A gente fala muito sobre isso aqui, né? Mudar de ideia é bom, é importante demais. Queria agradecer demais a presença do Bruno aqui com a gente. Foi ele que suscitou esse papo. Maravilhoso. Vale citar aqui no final ainda que a gente tem um colunista no nosso blog, que é o Guilherme... Deixa eu achar o nome dele aqui, que é um nome difícil. Tambácia. Eu não sei falar isso. Tambácia. Blá. Você quer tentar, Leandro, falar o nome do Guilherme aqui até? Se for família italiana, seria algo como Tambaskia. Tambaskia. Pronto. Guilherme Tambaskia. Gostei mais da sua pronúncia. Que mora na Suécia e ele é colunista do nosso blog. Ele já tinha contado um pouquinho sobre a realidade lá, falado sobre alcoolismo e etc. Que isso foi uma determinação que aconteceu há um tempão atrás. Eu imagino que era a mesma situação. Então, se você chegou até aqui e estava na dúvida por que todo esse rigor, vai lá ler a primeira coluna do Guilherme para você entender um pouco mais, que eu imagino que seja mais ou menos tudo parecido por aí. Então, Bruno, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer tremendo e a gente quer ouvir mais notícia da Finlândia. Conversa com a gente. Porra, pode voltar, Bruno. Bom, gente, eu que agradeço, eu sou fã de vocês e eu escuto vocês muito. E aí, tá aqui é como eu estou sendo entrevistado pelos meus ídolos. Foi um prazerzaço. Se quiserem ou vierem me visitar ou aqui perto, pode me acionar que eu faço um pequeno tour para a gente tomar uma juntos e sucesso para vocês. Vocês fazem um trabalho sensacional. Precisamos mais de vocês, mais do que nunca, para a gente fazer esse mercado finalmente fazer as pessoas ganhar dinheiro. Total. Muito obrigado, adorei o papo, adorei a troca. Para mim foi um choque antropológico encontrar isso, assim, várias coisas incomuns e tão diferentes ao mesmo tempo. Agora é tipo uma coisa agridoce, sei lá o quê, muito maneiro, adorei, brigadaço. E vamos encerrar o programa agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e com muito conteúdo incrível, pelo menos a gente espera que seja incrível, toda semana. Hoje a gente quer agradecer a Rogério Peixoto, Oscar Freitas, Gabi Lando, aquela que tem, junto com a Lud, quando as duas se encontram, elas têm faro para os melhores presentes, Juliana Aquino e Danilo Borges. Muito obrigado. Isso aí. E aí, a gente fala o que, Leandro, para as pessoas? Eu não sei como é que fala até semana que vem em finlandês, mas é até semana que vem. Essa eu também não sei. Como é que é tchau em finlandês, então? Pronto. Olha, você pode falar... Deixa eu pensar. Ih, porra, tu pode falar tchau de forma diferente. É igual no Rio de Janeiro. Como é que é tchau? É valeu, é isso aí. Olha, moi moi. Moi moi. Pode ser tchau. Moi moi. Olha só. O reipa. Reipa. Então é isso, gente. Moi moi pra vocês. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.